Olá, você está no podcast Só para Diretoria. Hoje eu trago a presença de uma empresária que é uma super querida, uma super amiga também, e vai contar, né, a sua trajetória como empreendedora, como empresária, como uma pessoa que descobriu, através dos erros e acertos, como melhorar a gestão da equipe, construir uma cultura de sucesso na empresa e hoje está colhendo bons frutos em relação a isso. Ela vai se apresentar para vocês, mas eu já vou dar aqui um spoiler. O nome dela é Ivaneide Vilaça, ela é empresária da empresa chamada Automação Curitiba. Agora com vocês, a Iva. Iva, te apresenta aí para o pessoal. Oi, Ricardo, que alegria, que satisfação estar aqui contigo. Então, vamos falar um pouquinho, né, dos nossos acertos, das nossas aventuras enquanto empresários. Eu queria que tu E, começasse, Iva, desculpe te interromper, mas assim, ó, só para a gente começar bem de antes, né? uhum. É, em algum momento da tua trajetória como profissional, como ser humano, tu resolveu te aventurar como dona de negócio. A gente diz aventurar porque a gente sabe que no Brasil, né, ter empresa acaba sendo uma aventura para a maior parte dos empreendedores. Então, se tu começar um pouco mais de antes, né, a tua Uhum. história para quem vai nos ouvir, para quem vai nos acompanhar, eu acho que vai ser muito enriquecedor. Na verdade, assim, ó, a minha empresa, ela começou foi um projeto de faculdade. Foi um Nossa, projeto de faculdade, isso final de curso, entrega de projeto final, e eu conversava, era um sábado, eu fazia pós-graduação, conversava com um amigo meu. E o objetivo era, nós fazíamos a pós-graduação em design da informação, e nós conversando que cada empresa deveria ter algo muito único, muito singular. E do nada nós falamos, então, ok, vamos abrir nossa empresa que faça esse diferencial? Vamos. E aquele dia mesmo nós já começamos. Ali a nossa. gente já fez logo, já fez identidade visual, já começamos a procurar algum tipo de serviço. E já teve uma aceitação na próxima semana, já começamos a trabalhar juntos. Só que ele tinha uma questão muito pessoal dele, que ele atrasava muito nas entregas. E aí eu falei, não é para mim, deixa que eu vou seguir sozinho. Eu sempre fui muito correta com o prazo de entrega dos meus clientes. E aí, conversei com um amigo meu, eu não tinha um espaço para trabalhar, ele me chamou, vem fazer a identidade visual da minha empresa, eu te dou um espaço aqui, você atende seus clientes aqui dentro. Foi maravilhoso, né? Então, assim que eu comecei, fiquei ali mais ou menos uns 6 meses, e aí acabei fazendo sociedade com mais dois colegas. Como eu entendia da parte de desenvolvimento de sites, a parte de web, e toda a parte de design, eu acabei fazendo um e-commerce, né? O meu amigo trabalhava com automação comercial, para que a gente pudesse vender automação comercial, abrimos a empresa da mesma forma, assim, da noite para o dia, fomos para dentro da minha casa não, vamos começar aqui, e depois a gente acaba alocando um espaço maior. Isso foi muito legal, foi uma experiência também fantástica, aquela coisa que nós éramos em três, dentro de casa, e cada um a gente fazia de tudo, né? E Certo. abrimos um e-commerce de automação comercial. Isso acabou acontecendo de maneira muito rápida, né? Então, teve uma aceitação muito rápida, isso foi em 2010, Nossa. e 6 meses depois, 6 a 7 meses depois, nós do dinheiro que a gente já estava tendo lucro com o e-commerce, nós compramos uma agência de viagem. E aí ficamos 2 anos juntos, nós três, e acabamos, em um determinado momento, optando por trabalhar separados. Os dois ficaram com a agência de viagem e eu acabei ficando com a automação comercial. E aí aconteceu o que eu não imaginava, porque eu sabia programar, sabia fazer design, e imaginava que tinha uma empresa e sabia tocar, né? E Uhum. aí, para o outro dia, vem a realidade. Eu tinha que entender de administração. E ali eu fui entender que eu não sabia fazer nem uma nota fiscal, né? E, e aí foi raça, né? Foi Sim. aprendendo, fui desbravando
acho que esse foi dos maiores desafios assim do processo de toda a empresa. Certo. Então a gente está falando aqui da história de nascimento da Automação Curitiba. Hoje a empresa que eu acredito, não sei porque faz um tempinho que a gente não está conversando, né? A gente está se reencontrando agora, mas pelo que eu lembro, né? A Automação Curitiba é a empresa que tu estava realmente com um foco quase que exclusivo naquele momento em que nós nos conhecemos. A Automação Curitiba, né? Tendo essa história. Em algum momento, tu, além de descobrir que havia um gap, né, na tua capacidade de administrar, quer dizer, então, desde as coisas burocráticas de um negócio, mas em algum momento acredito que começou a ter necessidade de entender de como é que funcionava a dinâmica das pessoas e como é que tu organizava o teu time, e começar então a perceber que o sucesso do teu empreendimento já não dependia mais apenas da tua vontade, da tua dedicação, mas tu precisava ter gente que também comprasse o mesmo sonho, que também se comprometesse, né, se engajasse com o teu negócio. Se a gente puder pular talvez algumas etapas, né, nessa história para chegar nesse ponto, eu queria te perguntar então, como foi, se essa descoberta, em que momento essa descoberta aconteceu, se ela de fato aconteceu, acredito que sim, e a tua impressão desse momento de perceber que, puxa vida, agora eu dependo, né, dependo da minha equipe. Isso demorou um pouquinho, bati bastante cabeça até ter essa compreensão, né? Ter essa consciência de que, olha, de fato eu preciso desenvolver pessoas. Eu já estava contratando, né? E com aquela mentalidade de que, não, eu contratei, ensinei e ele vai seguir. E não é bem assim, né? Então demorou um pouquinho, né? Eu acredito que a nossa virada, ela veio, essa compreensão foi mais ou menos em 2015, 2016. Eu fiquei mais ou menos uns 4 anos ali, me batendo sozinha e tentando, acreditando que eu conseguiria fazer. E eu sempre fui muito de processos, então eu sempre tive os processos muito claros, mas não adianta você ter processos se acaba não sabendo gerenciar as pessoas. E eu fiquei nesse processo por um tempo, batendo cabeça. Na realidade, eu digo que a minha gestão de pessoas, ela veio quando eu comecei a trabalhar contigo. Certo. Porque quando eu descobri os 6 fundamentos que você trouxe, para mim fez toda a diferença. Então, já tinha algumas coisas, mas elas estavam todas fora de ordem. Entendi. Então, aí eu consegui colocar de fato dentro de uma estrutura. Foi que fez a diferença. E aí, depois disso, aí a gente veio trabalhando cultura, foi fazendo sentido, né? Tudo aquilo que a gente tinha já de maneira desordenada, né? Fez sentido, a gente conseguiu colocar ordem, e aí sim a coisa foi. Perfeito. Então, basicamente, para mim, foi depois que nós nos encontramos. Até quando eu me encontrei com você, não sei se você lembra, uma das coisas que eu estava num nível de estresse altíssimo, porque eu não conseguia entender se eu tenho processo, se eu tenho os indicadores, se eu sei como tem que fazer o negócio, por que eu não estou tendo resultado? Aí sim veio a compreensão de fato, não adianta você ter processo se você não tem pessoas que estão motivadas para olhar para a tua empresa e ter o senso de dono, né? Sim, sim. Bom, Iva, eu acho que o que você trouxe aí me proporciona uma deixa, né, que eu possa aproveitar para comentar. O que eu vejo, né, quando eu trabalho com os donos de negócio, quando eu trabalho com gestores, exatamente esse momento. Primeiro, você falou do momento, né, o momento em que teve um momento que eu percebi que do jeito que eu estava fazendo não estava dando certo. Ou seja, eu tenho o processo, eu tenho as pessoas, eu contratei com cuidado, mas alguma coisa não está encaixando. Uhum. Então, eu preciso aprender gestão de pessoas. Então, este é um momento muito importante, porque existe uma certa, eu vejo no comportamento, assim, do meu cliente, né, digamos assim,
do meu lead, né? Ou seja, do meu público, que antes desse momento existe uma ignorância, vamos falar um termo assim que parece pejorativo, mas aqui significa somente um desconhecimento de que existe uma forma, né, mais ordenada e que faz sentido para eu conseguir resolver as questões de melhoria de engajamento e desempenho da minha equipe para alcançar resultado. E eu não sei isso. Eu estou tentando aqui, dando muito murro em ponta de faca, e não estou conseguindo. Eu preciso entender melhor. Só que aí é que está o ponto, né? E aí a deixa que você me trouxe, é que mesmo o gestor que ele está bem intencionado e ele percebe que ele precisa entender de como ele gerencia um time, ele vai ao mercado buscar solução e o que ele encontra confunde muitas vezes mais do que clarifica. E aí é extremamente frustrante, porque eu sei que eu preciso de uma solução, eu busco uma solução, eu invisto dinheiro, eu invisto tempo, energia e expectativa numa solução, né? E depois de tudo isso, o que eu vejo é quase nada. Às vezes é nada mesmo, né? Então, aproveitando essa tua deixa aí, fazendo o fechamento então do que eu queria conversar contigo, você falou de fundamentos e você falou de entender de fato de que havia uma forma, né, de colocar tudo isso em ordem. Então, vamos trazer isso para uma coisa mais objetiva, para quem está nos acompanhando. E se você conseguir falar de algo que você fez, né, que mudou a tua prática gerencial, né, dentro do teu conhecimento, dentro das tuas descobertas, o que você de fato eu fiz isso aqui e isso aqui mudou o jogo, né? O meu jogo eu estava perdendo, mas eu fui lá e implementei. Tá, você já falou de 6 fundamentos. Isso é muito bacana para nós dois aqui, que nós sabemos do que estamos falando. Mas seria bom a gente tentar converter isso em algo assim que quem não entende do conceito consiga acompanhar. Olha só, vou voltar um pouquinho atrás até do que você disse. Porque, assim, ó, eu sempre fui muito do processo, do método, que é o segundo fundamento, e do treinamento. Perfeito. Esses dois sempre me acompanhou. Tá. Né? Então, eu sempre treinei muito os meus líderes. Mas onde eu falhava? Eu falhava no acompanhamento, né? E também eu não entregava a estrutura certa. Aí, o que acontecia? Acabava frustrando. Porque ele fazia da maneira como eu tinha ensinado, só que da minha maneira também não estava 100% correta. Né? E, além de tudo, eu não fazia o acompanhamento. Certo. Então, ali... não, só para entender melhor, você está falando agora mais especificamente de como que você desenvolvia as tuas lideranças dentro da empresa. Exatamente. E que como você tinha o teu jeito de fazer, né, que era muito focado em processo e treinamento, você ensinava isso, mas não é a estrutura completa de um processo de gestão de pessoas. Precisa mais. E aí você descobriu algo que te dá uma visão mais sistêmica, né, e menos baseado em preferências, porque esse é o teu perfil. Teu perfil te leva a ter um foco em processos e em treinamento de processos. Exatamente. Mas isso em si não era suficiente, e aí o que acontecia? A multiplicação não acontecia dentro do negócio, ou seja, tu tinha uma visão estratégica, tu ensinava a tua camada de gestão ali, os teus líderes, mas isso não virava execução. É isso que eu entendi da tua fala, mas aí tu me corrige se eu estiver errado. É exatamente isso. E qual que era a minha tendência? A minha tendência era sempre contratar pessoas focadas no método. Certo. Né? E aí, qual que foi o grande diferencial? Para mim, o grande diferencial foi quando eu entendi que eu precisava ter o quinto fundamento. Qual que é o quinto fundamento que você... Você falou, acompanhamento, né? Que é o demonstrar interesse, né? Que a gente fala, né? Demonstrar interesse. Isso, para mim, foi a virada de chave. Quando eu entendi que teria que demonstrar interesse e fazer isso de forma correta. E não só para mim, mas também para os meus líderes. Então, quando eu fiz o processo contigo, nossa, eu fiquei encantada, né? Porque a única coisa que me faltava era, olha, falta isso e falta aderência e falta o demonstrar interesse. Entendi. E aí, quando os líderes fizeram,
eu comecei a falar a mesma língua. Então, a Entendi. gente começou a falar na mesma língua. Então, ficou muito mais fácil para mim fazer o acompanhamento. Eu não preciso nem. Eu simplesmente vou entender qual etapa que o líder está falhando. E ele sabe do que eu estou falando. Então, para mim, para nós, para a empresa, a grande virada foi entender que não é simplesmente ter o método, né? São as pessoas que vão executar esse método. Então, você precisa olhar para elas. E Esse, aí demo- muda tudo. esse demonstrar interesse, tá? De novo, né? Aqui a gente está conversando entre nós, que a gente já está dentro dessa cultura, então a gente já se entende. Mas vamos colocar isso numa linguagem que qualquer pessoa que nos acompanha possa entender melhor. Então, o que a gente está falando de demonstrar interesse tem a ver com o pós-treino, né? O que é o Exato. pós-treino? Eu treinei minha equipe para o sucesso, eu treinei meu time para o jogo. Só que treino é treino, jogo é jogo. Então, depois do treino, a gente tem que acompanhar a equipe em ação, para poder aí sim observar o desempenho, fazer as correções, incentivar os acertos, né? E poder efetivamente dar esses feedbacks de forma estruturada. O que você percebeu é engraçado que enquanto você falava, eu estava tentando encontrar uma metáfora, né? Ou melhor, uma analogia aqui, quem sabe, né? Que é o seguinte: imagina você fazendo um bolo e você conhece e você domina várias etapas da execução desse bolo. Então você mistura a massa, faz tudo legal, né? Bota a cobertura, recheio, vai ao forno, só que você não colocou o tal do fermento, né? Na massa. E mais ou menos é isso que você estava me dizendo. Bom, eu fazia tudo certinho, né? Eu tinha os ingredientes, eu misturava, eu fazia o recheio, fazia só que o seguinte, faltava um detalhe, tá? Que era o que você, no teu caso, o detalhe que faltava era principalmente a questão de saber como fazer esse pós-treino, né? Que é o que vem depois de treinar e antes do feedback, né? Que é o acompanhamento, esse é o interesse. Esse era o teu fermento que estava te faltando, né? Então você, ao aplicar isso, de repente, milagrosamente, todo o esforço que era colocado nas outras coisas e que sim estavam ok, de repente esse esforço finalmente, né, resultou, coisa que antes não resultava. Se a gente puder, então, agora falar um pouco sobre esses resultados, eu não sei exatamente o que você tem, assim, de cabeça ou em mãos, para falar assim, olha, o que mudou efetivamente em termos de resultado do negócio? Não precisa entrar em detalhes, assim, de faturamento, nem de nada, mas qualquer informação mais objetiva também ajuda a gente a tangibilizar o que significou para você, né? Sair de uma gestão improvisada, ou digamos assim, não vou dizer improvisada, vamos dizer assim, uma gestão não tão técnica, né, não tão completa, não tão sistemática, que é o que geralmente o gestor acaba adotando por falta de conhecimento, de orientação, né, por falta de uma boa mentoria. Então, saio desse momento aí de uma gestão que estava assim, não tão consistente, não tão sistemático, e comecei a entender que existia um processo que eu poderia adotar. E aí, assim, o que objetivamente você trouxe de resultados para a empresa? Aí fica à vontade para falar aquilo da linguagem que você achar melhor. Olha, Ricardo, para mim, não só para mim, mas para a empresa como um todo, o que eu vejo, assim, o que é muito claro é o salário emocional. É trazer o visível o salário emocional. Isso, sem sombra de dúvidas, é o melhor ponto, né? É poder trabalhar todos os dias feliz. Eu consegui trazer isso dentro da liderança, trazer isso de uma forma muito plausível, né? Depois dos nossos encontros. Com consequência disso, o resultado financeiro ele também vem. Nós aumentamos no último, de 2020 para 2021, nós crescemos 46%. Uau! Né? Então, Meu! e a projeção para aumentar até a clareza, né? Hoje todo mundo olha para os mesmos resultados. Antes a gente não tinha isso. Então, mas sem sombra de dúvidas, hoje ver todo o time trabalhando feliz, empolgado, motivado, isso para mim não tem preço. Entendi. Então você, bom, você não também não deve ter, talvez, eu acho que você tem sim noção, porque você é uma educadora, você hoje também trabalha ajudando outras empresas, né, a superar desafios. Então, o que eu vou te dizer com certeza você vai entender perfeitamente que é a satisfação que eu sinto ao ouvir o que você acabou de me dizer.
A satisfação de ouvir que você teve um resultado tanto subjetivo quanto objetivo. Você teve o resultado em termos, porque não adianta nada o empresário dizer assim, nossa, ó, eu aumentei 46% o faturamento do meu negócio, mas é o seguinte, ó, eu estou indo para a UTI na semana que vem. Porque eu estou assim, ó, a ponto de estourar. Qual é o ganho real disso, né? Então, o que você está me dizendo? O salário emocional, quer dizer, o ambiente melhorou, eu estou me sentindo melhor, quer dizer, eu não vou colocar na tua voz as minhas palavras, mas eu estou tentando traduzir. Então, assim, e ainda por cima, a empresa, mesmo com toda a crise, que a gente está falando aqui, que nós estamos falando de 2020, 2022, a gente está falando no meio da pandemia. Sim. Então, temos que considerar que tudo isso ainda foi feito no meio de uma pandemia global, né? Então, tentamos imaginar a projeção para 2023, 2024, né? O que pode significar para você ter uma gestão. Eu acho, tá? Pelo menos é isso que eu acredito, e o que não só o que acredito, mas é que eu vejo em outros usuários da metodologia, outros clientes meus e tudo mais. Então, assim, ó, existe o potencial de você ter um crescimento de 100% ao ano. Pelo momento que você está. Claro que chega um momento em que esse crescimento ele esbarra em limites, isso é natural dos sistemas, né? Mas você tem potencial, assim como eu tenho outros cases, de ter um crescimento anual de 100%. Tá? 46 no meio da pandemia me diz o seguinte, e se não fosse no meio da pandemia? Será que a gente, né? Sim, com certeza. E assim, ó, esse ano a gente mudou para um espaço saímos de 200 metros para praticamente quase 1.000 metros quadrados. Uau! Nossa, isso para mim tudo é novidade. A gente não se fala há um bom tempo e fico muito feliz. É verdade. Legal, né? E eu vejo assim, aí eu falo, não é querer vender o teu produto, mas é automático eu vender você, porque, nossa, para nós, assim, foi uma bênção, literalmente foi uma bênção. Hoje, se bem com você, né, todos os líderes fizeram, né, passaram pelo processo contigo. Exatamente, tua área comercial, tua área de produção, né, não passou o marketing nem o administrativo ainda, mas a gente pode pensar isso num futuro próximo. Mas veja bem, tá? Olha a prioridade também, né? Porque às vezes o que acontece contigo naquele momento, que apesar de você ter recurso para investir num processo de mentoria para você e até mesmo para a tua equipe, não se joga dinheiro assim pela janela. Então, o que você fez que foi inteligente? Bom, eu vou colocar em desenvolvimento imediato as áreas que me trazem dinheiro para a empresa, a saber, comercial e produção. Então você fez a escolha certa, né? Você colocou em ação imediatamente o desenvolvimento dessas áreas que realmente, claro, a gente vai dizer assim, não, mas o administrativo, financeiro, né, o marketing, sim, verdade. Mas, em geral, as empresas precisam ter um up muito imediato na área, justamente, comercial e produção. Né? Era o nosso gargalo, né? A produção era onde estava me matando, né? O nível de estresse estava lá em cima, o desperdício, enfim. E com o processo, automaticamente o que a gente tinha de desperdício já se pagou, né? Então, nossa senhora, muito bom. São pontos assim que, nossa, eu sou grata. Iva, essa nossa conversa está me deixando mais feliz do que eu imaginava que ia me deixar, mas eu quero finalizar aqui nosso encontro, e eu queria que você falasse um pouco também aí sobre essa sua atividade hoje de ajudar empresas também. Eu acho que seria bem legal você também falar um pouco sobre isso, né? Como é que você está conseguindo ajudar as outras empresas, em que momento você está nessa trajetória, e também falar um pouquinho desse teu serviço, né? Ricardo, na época lá, quando eu procurei você, eu sempre fui muito, muito técnica. Eu gosto de sentar, de planejar, de montar estratégia, enfim. E era o que eu queria passar para uma segunda fase.
Eu queria trabalhar desenvolvendo pessoas, né? Olhando para planejamento, olhando para estratégia, mas a empresa não me deixava. Naquela época, a empresa não deixava porque me ocupava muito meu tempo, estava muito centralizado. Por mais que eu delegasse, acabava voltando para mim novamente, eu acabava puxando de novo, porque não saía do jeito que eu queria, enfim. E isso, a partir do momento que a gente acabou treinando os líderes, eles caminham sozinhos. E aí você fica naquela situação, o que aconteceu comigo? Eu fiquei sem função, né? Que Porque, coisa boa! Ficou com tempo de sobra. Ficou com tempo de sobra. Eu falei, puxa, eu literalmente me senti sem desafio. Entendo. Aí a minha sócia, eu sentei, conversei com a minha sócia, falei, eu estou sentindo totalmente sem desafio e como se eu não tivesse função aqui dentro. E aí a gente optou por trabalhar com desenvolvimento, com treinamento, que sempre foi a minha paixão, né? De planejamento, de cultura organizacional, focada na cultura organizacional das empresas. E hoje a gente faz o quê? Hoje a gente ajuda donos de empresas a desenvolverem a cultura, o projeto, né? O projeto para desenvolver a cultura organizacional das empresas deles. E tem sido sensacional, assim, sabe? É um trabalho muito bacana. Eu indico sempre você, né, em relação à liderança, porque eu sei da diferença que fez na minha empresa. E é isso. Hoje a gente trabalha, a Giane, que é minha sócia, ela trabalha a parte de constelação empresarial, e eu faço o desenvolvimento do projeto lado a lado com o dono da empresa. Muito bom, muito bom. Porque cultura, de fato, acaba sendo aquela parte invisível, né? Que manda, né? Aquela parte, né? Aquela parte invisível, assim, a cultura tá uma coisa meio subjetiva, meio, né? Mas acaba mandando em tudo, porque às vezes é aquela agenda oculta das lideranças que ela tá ali, tá ali. É o gestor invisível, né? É o gestor invisível que ou ele vai agir a favor ou contra a empresa, né? Perfeito. Então, você precisa olhar para ele com carinho. Legal. Iva, eu adorei ter essa conversa contigo. Acho que a gente deveria marcar daqui a mais um tempo, sei lá, mais 6 meses, 1 ano, para ver esse progresso nessas duas frentes, tá? Tanto na tua empresa quanto na tua carreira aí agora também dedicada a implementar a cultura. E aí vamos fazer diferente. Aí você vai vir para falar do teu trabalho na construção de cultura, trazer os teus cases e tudo mais, porque o nosso podcast aqui começa bem timidamente assim. Tenho certeza que as pessoas que acompanham têm muito, né, a descobrir dentro dessa tua área, que não é bem assim, vamos dizer assim, não é aquela área que eu dou foco. Na construção de cultura precisa um conhecimento especial, né? A minha parte é mais a gestão mesmo, né? Então, essa parte de construção de cultura, que eu acho que tem mais a ver com a camada estratégica, de ter assim a identidade organizacional, a construção da cultura, da missão, do propósito, valores, princípios, né? É uma etapa que eu considero assim, o que deve vir antes da parte da gestão, né, das pessoas. Então, para você trabalhar a gestão, para você trabalhar a liderança, você precisa de ter um código de cultura bem definido, né? Perfeito. Então, eu acho que vem até antes, né, essa construção. Por isso que eu acho que num próximo encontro a gente poder falar, dar mais espaço para isso vai ser muito bacana para todo mundo, para mim e para quem vai nos acompanhar. Eu só tenho a te agradecer, obrigado pelo teu tempo, né? Eu sei que você não está, apesar de você dizer que está sobrando tempo, várias vezes eu tentei contato contigo, eu estou viajando, eu estou em um cliente, eu estou no meio de um evento, agora eu estou em São Paulo, agora eu estou não sei onde. Então eu sei que para você estar aqui comigo, você dedicou esse tempo, então eu te agradeço a gentileza de poder a gente estar conversando e que a gente possa conversar várias vezes ao longo desses anos vindouros, sempre nessa ideia de aprender junto, trocar e compartilhar, né, coisas boas e também, quem sabe, até aquelas que não nos agradam tanto, tá bom? Muito obrigado, Iva. Obrigada pelo convite, fica com Deus. Você também, querida. Um abraço grande, sucesso. Tchau. Tchau, tchau.